estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante conclui que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a uma dessas opções. Bom, repara que é um problema que fala a respeito da contagem da reunião de 3 conjuntos. E os dados foram dados na situação problema. É um problema similar aos anteriores, né? Só que trata-se de a contagem das páginas, né, dos catálogos, sendo que existem páginas que vão existir nos 3 catálogos simultaneamente, páginas que vão existir em 2 catálogos simultaneamente, não vai existir num outro, e páginas que vai existir apenas em um dos catálogos. Então, é uma situação, um problema similar às outras que nós fizemos. E vamos resolver de novo usando o diagrama de Venn, né? Eu já construí aqui o diagrama, né? Catálogo 1, catálogo 2 e catálogo 3. Repare que nessa situação problema está implícita que não ficará páginas fora da contagem, né? Então, eu fiz o diagrama dessa forma aqui. Então, conforme eu falei nas questões anteriores, primeiramente vamos descobrir as páginas comuns aos 3 catálogos, ou seja, quantas páginas entrarão aqui. E essas páginas foram dadas aqui, ó, das quais 4 também estarão em C1. Ó, C2 e C3 terão 5 páginas em comum. C2 e C3. C2 e C3. Terão 5 páginas em comum. C2 e C3 é aqui, ó. C2 e C3. 5 páginas em comum. Das quais 4 também estará em C1. Então, 4 também está em C1. Então, você tem aqui, ó. Né? Você tem 4 páginas que vão constar nos 3 catálogos. Tá? Bom, se C2 e C3 têm 5 páginas em comum, e nós sabemos que dessas 5, 4 estão em C1, quantas sobraram apenas para C2 e C3, páginas que vão constar nos catálogos C2 e C3 não vão constar no C1. É 5 menos 4, pode ser quanto? 1. E aí, raciocínio similar, quantas páginas vão constar nos catálogos C1 e C2 e não vai constar no catálogo C3? C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Então, C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Só que nós já temos 4 que faz parte de C3. Então, quantas sobraram para as páginas de C1 e C2 e não entrar no catálogo C3? 10 menos 4. E é quanto? 6. Né? E C1 e C3 terão 6 páginas em comum, C1 e C3. Então, C1 e C3 está aqui, a região de C1 e C3. 6 páginas em comum. Mas nós temos dessas 6, já temos 4, né, que faz parte dos 3 catálogos. Então, quantas páginas sobraram
para fazer parte dos dois, apenas somente dos catálogos C1 e C2, C1 e C3, e não fazer parte do catálogo C2. 6 menos 4 é quanto? 2. Perfeito? Contagem similar à anterior, distribuição similar à anterior, os problemas anteriores. E quantas páginas serão exclusivas do catálogo C1? Quantas páginas serão exclusivas do catálogo C1? Aí o problema diz aqui, ó, C1 tem 50 páginas, C2 45 e C3 40 páginas, certo? Se C1 tem 50 páginas, eu já sei que tem 12 páginas aqui, ó, né? 6 mais 4, 10, 12. Então, quantas sobraram? Quantas páginas são exclusivas do catálogo 1? 50 menos 12, né? 50 menos 12, tabuada aí, vai dar quanto? 50 menos 10, 40, 50 menos 12, 38. Da mesma forma, quantas páginas são exclusivas do catálogo C2? Se no catálogo C2 nós temos 45 páginas. Né? Dessas 45, nós vamos tirar essa soma aqui, né? 10, 11. 45 menos 11, nós vamos ter o quê? 34. Então, o catálogo C2 vai ter 34 páginas exclusivas dele. E quantas páginas serão exclusivas do catálogo C3? O catálogo C3 tem 45 páginas. Dessas 45, eu vou tirar essa soma aqui, né? 6, 7. Então, de 40, eu tiro 7, vai dar 33. Então, 33 páginas são exclusivas do catálogo C3, né? Conferindo, 45 menos 11, 34. 45 menos 11, 34. E 50 menos 12, 38. Perfeito? E aí agora o que o problema pede? Né? Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante conclui que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a... Né? Então, quantas originais de impressão ele vai precisar para gerar os 3 catálogos? É só fazer essa soma aqui, né? Ou seja, 38 mais, aqui 6 mais 34, 40, mais, aqui vai dar 6, 7, mais 33, 7 mais 33, 40. Certo? Conferindo, 38 mais 40, 7 mais 33, 40. Somando, 8, 7 mais 4, 11. Né? 11. 118 necessitará de um total de originais de impressão. Quantos originais de impressão que ele vai necessitar? 118 originais de impressão. Letra C. Acabamos de conhecer o conjunto interseção e o conjunto união. Agora vamos conhecer o conjunto diferença. Dados dois conjuntos A e B, podemos determinar um conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Esse conjunto é chamado diferença entre A e B e é indicado assim, A tracinho B, que se lê A menos B. E a definição fica sendo o conjunto A menos B, os seus elementos são objetos X que cumpre a condição
de serem elementos de A e não serem elementos de B. Casos particulares. Primeiro, quando A está contido em B, A menos B é o conjunto vazio, ou seja, não existe elemento que são elementos de A e não são elementos de B. Segundo caso, A e B são um conjunto disjuntos. Então, A menos B é todo A, porque todos os elementos de A não são elementos de B. Terceiro caso, B está contido em A. Nesse caso, a diferença A menos B é essa região aqui de fora, que nós chamamos de coroa. Observações. No caso 3, nesse caso aqui, em que B está contido em A, o conjunto A menos B, esse conjunto aqui A menos B, é chamado de complementar de B em relação a A. Indica-se complementar de B em relação a A. E esse conjunto é, na verdade, a diferença entre A e B. Observação importante. Só podemos dizer que existe complementar de B em relação a A se o conjunto B for subconjunto de A, se o conjunto B estiver contido em A. Sendo A um subconjunto do conjunto universo, então escrevemos. Essa escrita é o complementar de A em relação a U, que é o quê? U menos A. É a diferença entre U menos A. Sendo esse conjunto aqui embaixo o conjunto universo, essa escrita poderá ser assim, C e um Azinho em cima, A e uma barra em cima, ou assim, A e um C em cima. Assim, nós podemos escrever que complementar de C em relação ao universo, a gente fala complementar de A, né? Tanto aqui, complementar de A, complementar de A, complementar de A, entende-se que é o complementar em relação ao universo. É U menos A. Em diagrama, é essa região aqui. Note que, para todo elemento X do conjunto universo, se X pertence ao complementar, se X é um objeto daqui, um elemento complementar, então X não pertence a A. E por contraposição, se X pertence a A, então X não pertence ao complementar. Vamos agora aplicar a definição de diferença de dois conjuntos. Aplicação 1. Considere esse conjunto A, B, C e D. Todos esses conjuntos são representados na forma explícita. Vamos agora determinar A menos B, ou seja, vamos buscar em A os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Elementos que pertencem a A e não pertencem a B é 1 e 2, né? Pois 3, 4, 5 pertencem a A e também pertence a B. Então, A menos B é um conjunto cujos elementos são 1 e 2. A menos C. A menos C. Quais são os elementos de A? Elementos de A que não são elementos de C. A menos C. Pertence a A e não pertence a C. Quais são? 1, 4 e 5. Pois 2 e 3 pertencem a A e pertencem a C. Então, 1, 4 e 5. A menos C. Observe que nesse caso, o C, conjunto C, é subconjunto do conjunto A. Ou seja, o conjunto C está contido em A. Tá? Então, nesse caso aqui, podemos dizer que esse conjunto é o complementar de C em relação a A. Bom,
B menos A. Quais são os elementos de B que não pertencem a A? Elementos de B que não pertencem a A, só o número 6, né? Pois 3, 4 e 5 pertence a B e também pertence a A. Então, B menos A é um conjunto unitário cujo elemento é 6. E C menos D? C menos D, quais são os elementos de C que pertence a C e não pertence a D? Pertence a C e não pertence a D é o C, né? É o C, é todo C. 2, 3. Por quê? Porque nesse caso C e D são conjuntos disjuntos, né? E C menos A? C menos A. Quais são os elementos de C que pertencem a C e não pertencem a A? Não existe, pois C está contido em A, né? Então aqui é conjunto vazio. E D menos D, quais são os elementos de D que não pertencem a D? Também conjunto vazio. Muito bem, aplicação 2. Dados os conjuntos, todos os conjuntos na sua forma extensiva, explícita, determine em cada caso o conjunto indicado. Complementar da interseção de A em relação a B, interseção de A e B, complementar da interseção de A e B em relação ao conjunto U. Mas para isso, para eu determinar esse complementar da interseção de A e B em relação a U, eu primeiro tenho que saber quem é a interseção de A com B, né? Então a interseção de A com B, quais são os elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B, né? Pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B, só tem dois, que é o 3 e o 4. Então, A interseção B, 3 e 4. Agora, o complementar desse conjunto em relação a U, complementar desse conjunto em relação a U, nós podemos dizer que é o quê? Que é U pela definição, menos a interseção, A inter B. Agora sim, eu vou buscar em U quais são os elementos de U que não são elementos da interseção, né? Então, pertence a U e não pertence à interseção. Quem são? Quem são? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos escrever aqui, ó. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9. São elementos de U e não são elementos da interseção, ou seja, pertence a U e não pertence à interseção. 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. E o complementar? E a união do complementar de A em relação a U com o complementar de B em relação a U. Primeiro vamos encontrar quem é o complementar de A em relação a U. O complementar de A em relação a U, pela definição, é U menos A. U menos A. Ou seja, quais são os elementos de U que não são elementos de A? Tá? Pertence a U e não pertence a A. Pertence a U e não pertence a A. Vamos ver, pertence a U e não pertence a A. 0, 0, 5, estou olhando aqui e aqui, né? 0, 5,
6, 7, 8, 9. Certo? Pertence a U e não pertence a A. 0, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 0, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito? São elementos de U que não são elementos de A. 0, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. E agora? O complementar de B em relação a U. Pela definição, o complementar de B em relação a U é U menos B. U menos B. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto U e não pertencem a B? Pertence U é aqui, B é esse. Pertence a U e não pertence a B, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 8, 9. Porque 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 3, 4, 5, 6, 7 são elementos de B. Então, que são elementos de U e não são elementos de B, é 0, 1, 2, 8, 9. 0, 1, 2, 8, 9. Certo? 0, 1, 2, 8, 9. Conferindo. 0, 1, 2, 8, 9. Agora, podemos fazer agora a união desse com esse. União, definição de união, são os elementos que pertencem a um ou a outro. Né? Então, em ordem crescente, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Essa a união desses dois complementares aqui. Agora, olha só, vamos comparar aqui esse resultado com esse. Esse resultado com esse. Ó. 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. São iguais, não são? Então, o que a gente pode deduzir? Que o complementar da interseção de A com B é igual à união dos complementares de A com o complementar de B.